Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães voltando, com a nossa aula de introdução à administração financeira orçamentária, e agora a gente vai fazer uma parte mais final da aula rapidamente para apresentar a parte do conceito agora neste capítulo. Eu vou mostrar o que é um crédito orçamentário, e ele pode ser de dois tipos: ou ele é inicial ou ele é adicional, tá? É só para a gente entender isso, para quando a gente for falar, por exemplo, de um crédito suplementar, especial ou extraordinário, na aula de princípio orçamentário, por exemplo, você ter a noção do que é isso, tá? Então, quais são, o que é o crédito orçamentário? É uma autorização para gastar. Então, a gente já sabe que uma lei orçamentária anual, ela estima as receitas e ela autoriza gastos. Não interessa para a gente, o que está aqui nessa tela, mas é um pedaço de uma lei orçamentária anual. E a gente vai aprender ao longo do curso que as despesas têm classificações. Então, quando você olha a lei orçamentária, vem uma dotação lá, uma autorização, por exemplo, para esse ministério aqui fazer um determinado gasto, por exemplo, com uma obra, com o pagamento de uma despesa de aposentadoria e pensão, alguma coisa do tipo. Então, isso vem enquadrado em um programa, numa determinada área do governo, naquele suborçamento, com uma classificação. E a autorização para gastar, o que é o crédito orçamentário? É o conjunto de categorias classificatórias e contas que especificam ações e operações autorizadas pela lei orçamentária. Então, por exemplo, se o governo autoriza uma obra na BR-101, entre no quilômetro X a Y, no estado tal, essa autorização para gastar é chamada de crédito orçamentário. E aí vem um valor. Esse valor, esse montante de recurso que aquele crédito possui autorizado para gastar, a gente chama de dotação. Aqui é só para você entender que são termos técnicos distintos e muita gente usa isso como sinônimo. Dotação, vai fazer a obra de 200. Não, a obra é o crédito orçamentário, é a autorização para gastar com aquele objeto. E o valor é chamado de dotação, beleza? Então, o que a gente tem? Veio lá uma lei orçamentária anual, com receitas previstas de impostos, taxas, contribuições sociais e uma operação de crédito. O governo vai ter que pegar dinheiro emprestado de 500, por exemplo, e a partir disso as despesas foram autorizadas, foram fixadas. Uma despesa com pessoal, salário dos servidores, com juros de empréstimos de anos anteriores, investimentos com novas estradas, aeroportos, alguma coisa. E eu estou amortizando a dívida do passado em R$400. Então essa é a minha peça orçamentária, veio na forma de uma lei, tramitou pelo Congresso Nacional, aquele projeto de lei virou lei, e agora eu posso, eu estou estimando essas receitas e vou executar esses gastos que foram autorizados, essas despesas que foram fixadas. Esses créditos orçamentários são os que vêm de fábrica na lei orçamentária anual, são os créditos orçamentários iniciais. É a autorização para gastar com pessoal, com juros, com investimentos. E esse número aqui é a dotação. Então, para gastos com pessoal, eu autorizei, tem um crédito orçamentário para gasto com pessoal. Qual é a dotação? 2.000. Então, posso gastar menos? Posso. Às vezes eu posso não gastar tudo, mas eu tenho uma autorização para gastar até 2.000 com aquilo ali. Eu tenho uma autorização para gastar até R$1.000 com juros. O que é um orçamento impositivo? É quando eu sou obrigado a gastar o valor que foi autorizado. Olha, se isso aqui, esse investimento, tivesse sido de uma emenda parlamentar, não precisa se preocupar com isso agora, tá? Mas é uma emenda impositiva, eu sou obrigado a gastar os 600. Não, é um gasto discricionário, posso até não executar tudo, mas eu tenho uma dotação inicial aqui, um valor que veio de fábrica na lei orçamentária anual, uma dotação para gastar, estou autorizado a gastar até 600. Pode ser que eu faça uma contratação e alguém resolva fazer por menos, mas não tem problema. Eu estou autorizando esse gasto em até R$600. Acontece que o planejamento nem sempre ele é bem feito, e às vezes não é por incompetência não, você pode ter situações urgentes. Quem imaginou que ia ter uma pandemia, por exemplo, Então, essa lei orçamentária anual, que aquelas despesas que foram fixadas, lembra que para 2024
Quando a lei orçamentária que a gente está executando em 2024 foi feita em 2023. As coisas mudam. Durante o ano você pode ter uma surpresa, você pode perceber que, pô, eu achei que eu ia gastar só 100 com isso aqui, estou gastando, né, 250, então eu posso ter que aumentar esses valores, eu posso ter novas despesas que eu não conhecia, né, que eu não tinha noção, né, eu posso ter uma despesa urgente para comprar vacina, então eu preciso arrumar o meu orçamento durante a sua execução. E é para isso que existem os créditos adicionais. Então, o crédito inicial é aquele que veio na lei e tem o crédito adicional, autorizações de despesas, ou que não foram computadas, ou que foram, né, dotadas de forma insuficiente na lei orçamentária anual. Então, artigo 40 da Lei Federal, né, da Lei 4.320, e aí a gente tem 3 tipos de créditos adicionais. Eles são os suplementares, os especiais e os extraordinários. O suplementar ele reforça uma dotação orçamentária que já existe. Então já tem uma dotação na LOA, mas eu preciso aumentar o valor. É esse o crédito suplementar. O especial é para uma nova despesa. É uma despesa para a qual não existe dotação orçamentária específica. É uma nova despesa. Olha, não tinha ideia, eu não queria gastar com, né, construção de estrada, dessa estrada, mas eu quero fazer essa obra. Né, por algum motivo, sobrou dinheiro, é uma nova despesa. E tem o crédito extraordinário. Esse aqui é uma nova despesa também, mas ela é urgente e imprevista. É um caso de uma guerra, de uma comoção. Comoção intestina não é o que você está pensando, né? Não é aquela feijoada que o cara comeu e não fez bem para ele. É uma comoção interna, tipo, morreu o Silvio Santos, né? Morreu o Ayrton Senna, morreu o pessoal da Chapecoense. É uma comoção interna, ou então, um caso mais comum, que é uma calamidade pública, né? Por exemplo, a pandemia, enchente no Rio Grande do Sul, né, essas coisas que a gente não quer que aconteça, mas existe uma situação emergencial e urgente e eu preciso de uma despesa, eu preciso de uma autorização para fazer aquela despesa ali por meio de um crédito chamado de extraordinário. Então, suponha que a gente tenha uma lei orçamentária anual que tenha vindo com uma autorização, uma dotação inicial de 2.000 para despesa com pessoal. E aí eu percebo que eu vou precisar gastar mais. Eu não posso gastar mais do que está autorizado na LOA. Não pode, é proibido. Eu preciso fazer o quê? Uma lei autorizando uma despesa extra, um aumento daquela dotação, um crédito adicional chamado do quê? De suplementar. Então, já tinha uma dotação de 2.000 e eu estou reforçando aquela dotação em mais 1.000. Então, eu abro, por meio de uma lei, de iniciativa do Poder Executivo, que tramita no Legislativo, um crédito adicional chamado de suplementar para reforçar a dotação em mais R$ 1.000. Eu tenho uma nova despesa qualquer, tá? Então ela não estava no meu orçamento, não existia a previsão, mas é uma nova despesa. Eu criei um crédito agora chamado do quê? De especial, é uma nova dotação, não existia a dotação no orçamento. Agora, se essa nova despesa ela tiver uma característica, uma característica especial, né, de urgência e imprevisibilidade, é uma nova despesa urgente e imprevisível, eu abro um crédito que é chamado de extraordinário. Tá? Aqui, só para a gente, né, fazer uma brincadeira, por exemplo, a esposa foi ao shopping, né, e ela está lá no shopping, ela foi lá comprar, por exemplo, um vestido. Vai ter uma festa, ela tem 480 vestidos no armário, mas ela fala que ela tem, não, eu preciso ir lá, né, porque já me viram com essa roupa, eu preciso, né, comprar uma nova roupa. Aí vai ao shopping, né? Não sei se você já percebeu, né, mas a esposa, normalmente, né, quando o homem vai ao shopping, ele já sabe qual é a camisa que ele quer na loja do Flamengo, qual é o tamanho que ele veste, tamanho G. Ele vai lá no shopping, dá uma volta, dá uma olhadinha ali, come um pãozinho de queijo e tal, passa num negocinho, vai lá, entra na loja do Flamengo, tem camisa, essa aqui tem a G, tem. Não, vou nem experimentar, eu já sei qual é, paga e vai embora. No máximo ele toma um milkshake no Bob's e vai embora, tá? A esposa vai ao shopping. Vamos comigo? Pô, hoje não, tem jogo, pô. Domingo à noite, à tarde, quem que vai no shopping? Não, vai lá. Posso comprar o vestido? Pode. Naquele momento, né, por exemplo, dei ao Poder Legislativo, autorizei, né, a esposa, o Poder Executivo, a realizar um gasto de até, sei lá, 3.000 aqui, no nosso exemplo, era 3.000? Era 3.000. 2.000, né, R$ 2.000
com o vestido, né? Sei lá quanto custa um vestido, né? Deve ser um absurdo desse, mas vamos supor, né? Era R$ 2.000 no vestido. Naquele momento, né, tem uma autorização para gastar 2.000 com o vestido. É um crédito orçamentário para comprar vestido numa dotação de 2.000. Só que ela vai ao shopping, ela anda em todas as lojas, não gosta de porra nenhuma, volta no outro dia, fala, resolvi levar aquele, aquele acabou, não, vou levar esse outro aqui, aí beleza. Aí, só que o outro é mais caro, porque não tinha, aquele outro acabou. Ela não pode gastar R$ 1.000 a mais sem uma nova autorização do legislativo, ela precisa reforçar aquele crédito. Então a abertura é do quê? De um crédito, né, chamado de suplementar, né? Eu já tinha a autorização no orçamento, agora eu preciso reforçar. Depois de comprar o vestido, né, não basta o vestido, né, precisa comprar também o quê? O sapato, porque nenhum dos outros sapatos combinam com o vestido. Não tinha autorização para comprar o sapato, então ela tem que pegar uma nova autorização com o legislativo para uma nova despesa, que é a despesa com sapato. Esse crédito adicional é chamado do quê? De especial. É uma dotação que não existia. Eu não tinha comentado isso, mas atenção, quero comprar um sapato. Só que depois do sapato, precisa de uma bolsa, né? E uma bolsa não tem a autorização para isso, em tese seria uma nova despesa, só que toca o alarme de incêndio do shopping. E aí, aquilo se torna algo urgente e imprevisível. Não esperava que eu tocar o alarme de incêndio. Ela não consegue falar com o legislativo, então ela vai fazer o quê? Ela vai comprar a bolsa com preço maior, porque não falou com o legislativo, é uma situação emergencial, a pessoa está com pressa, eu pago quanto for nessa bolsa, me dá aqui e tal. E é uma despesa urgente e imprevisível com a bolsa. Primeiro gasta e depois avisa o legislativo. Esse é o crédito chamado do quê? De extraordinário. Então, eu fiz uma nova despesa também, mas ela é urgente e imprevisível, é o meu crédito extraordinário. Não precisa indicar fonte para isso. No âmbito federal, o crédito suplementar é aberto por lei ordinária, né? É autorizado numa lei ordinária, o especial também, depois eles são abertos por decreto, mas o crédito extraordinário é feito por medida provisória, por conta da sua urgência e imprevisibilidade. Questão de prova. Os créditos destinados ao reforço de dotação orçamentária são quais? Então lembra, a gente tem um suplementar especial extraordinário que reforça a dotação que já existe, é chamado de crédito que tributário não, suplementares ok, especiais não é a nova dotação, o extraordinário é urgente e imprevisível, né? Então aqui, né, não é o cacete, não é o crédito tributário, suplementar, não é esse, não é extraordinário, e extemporâneos também, nem existe esse troço, o cara que marca essa aí nunca estudou porra nenhuma, não tem a menor ideia do que está acontecendo lá, né? Você marcou essa, não fale que fez o meu curso, né? É o crédito suplementar que reforça a dotação que já existe. É importante também, precisa só chamar a atenção aqui, a gente vai estudar isso ao longo do curso, mas existem momentos distintos, né, do trâmite de uma peça orçamentária. Então ela pode estar numa fase de planejamento em que o legislativo, lembra como é que é feito? O Poder Executivo tem a iniciativa de elaborar um projeto de lei, manda isso para o Poder Legislativo, que tem um prazo para aprovar aquilo dentro do Congresso. Aprovou, o Executivo sanciona e começa a executar a peça orçamentária, né? Arrecada a receita, faz os gastos, empenha, liquida e paga, ou às vezes não paga e escreve resta a pagar, ok? E depois há uma fase posterior de controle e avaliação em que o Legislativo vai julgar as contas do Presidente da República com auxílio do Tribunal de Contas da União, né, e que vai também fazer, né, o julgamento de contas do gestor. Então, enfim, tem essas fases. Quando o projeto de lei está tramitando no Legislativo, ele pode ser alterado? Pode. De duas formas. Ou o Presidente da República manda um projeto de lei modificando aquele que já está tramitando lá. Exemplo, onde se lê R$ 1.000 para uma receita, leia-se 2.000, porque eu aumentei aqui, né, eu errei quando eu mandei, né? Ele pode alterar, tem algumas regras para isso, mas ele pode alterar. E existe uma outra forma de alterar o projeto de lei enquanto ele está no Legislativo, que é a emenda parlamentar. São os parlamentares, deputados e senadores, alterando o texto da lei orçamento, do projeto de lei orçamentária anual, alterando às vezes a estimativa da receita e principalmente alterando as despesas, normalmente incluindo algumas despesas, claro, tirando dinheiro de um lugar, né, cortando alguma coisa,
mas incluindo novas despesas. E aí existem as emendas parlamentares, as individuais, as de comissão, né, de comissão permanente, a comissão de saúde, as de bancada estadual, a bancada de Sergipe, a bancada do Espírito Santo. Então tem emendas parlamentares. E aí o que é importante você enxergar aqui? Que quando você tem um projeto de lei tramitando no Congresso, ele pode ser alterado, né, no caso da Lei Orçamentária Anual ou do PPA ou da LDO, de duas formas. Ou o Poder Executivo manda um projeto de lei modificativo alterando alguma coisa, né, tem regras, né, temporais para isso, até quando ele pode mandar, e tem as alterações, né, ocasionadas, né, pelas emendas parlamentares, ou individuais, ou de bancada estadual ou de comissão. Hoje o pessoal fala, as emendas individuais são impositivas, obrigatoriamente elas têm que ser executadas. As despesas inseridas por meio de emenda de bancada estadual também, né, de comissão não, mas são emendas parlamentares. Eu estou alterando o projeto de lei. Só que ele vai ser aprovado. Depois que ele for aprovado, ele é executado. Eu começo a arrecadar receitas, né, e executar despesas. Durante a execução eu posso ter que alterar. É para isso que existem o quê? Os créditos adicionais, ou por meio de lei ou medidas provisórias, né, especiais, suplementares e especiais são leis específicas, né, ou o texto da LOA, no caso do suplementar, ou a medida provisória, no caso do crédito extraordinário. Mas são despesas que eu estou inserindo ou alterando, né, no momento da execução. Então, é só para você enxergar isso de uma forma geral, é a diferença dessa alteração. Né, e muita gente já estudou isso várias vezes e nunca enxergou isso, que a emenda parlamentar eu altero o projeto de lei que está tramitando no Congresso, ele vai ser aprovado ainda. Mas quando eu altero, né, insiro uma nova despesa ou reforço uma dotação durante a sua execução, é aí que nasce, né, o que a gente chama de crédito adicional, beleza? Mais uma vez eu finalizo este capítulo, daqui a pouquinho eu retorno com vocês.